A graça e a paz do Senhor Jesus e seja sobre a sua vida, o seu coração nessa manhã. Nosso abraço às pessoas que nos acompanham de suas casas. Que bom estar com vocês aqui. Que bom estar com vocês. Vamos aplaudir o nosso Senhor. A presença dele aqui nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi abençoado na semana passada com a palavra da semana passada? Amém? Amém. Nós estamos continuando nesse caminho, nessa vereda, nessa senda. A senda da restauração, o caminho da restauração. É sobre isso que nós estamos falando nesse mês de julho. E eu convido você a não perder nenhum domingo nessa reflexão tão importante. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Falei para você, né, Lucas? Então, Lucas, capítulo 15, versículo 20. Versículo 20. Esta é uma parábola que Jesus conta sobre dois filhos. O mais novo pediu ao pai uma antecipação de herança. Recebeu a antecipação de herança. O pai não fez nenhuma objeção. Ele recebeu a antecipação de herança e dias depois ele pegou tudo que era seu e foi para uma terra distante. Ficou muito longe do seu pai, muito longe da sua casa. Ele falava consigo mesmo: deixa comigo, eu sei cuidar da minha vida, eu não preciso de ninguém. Eu sei controlar a minha vida, deixem comigo. E foi o que ele fez. Então, seguindo, o que aconteceu é que naquela terra, veio uma grande fome naquela terra, e isso coincidiu com o término do seu dinheiro. Acabou o dinheiro. E acabou o dinheiro, acabou os amigos. Não é assim que acontece? Infelizmente. Quando o dinheiro acaba, os amigos somem, desaparecem, e saem e fogem todos eles. Eu nunca vou esquecer. Uma certa vez, uma pessoa, fui visitá-la num dia de semana à tarde, numa sexta-feira, 4 horas da tarde. Eu estava na casa dele, que ele pediu para que eu fosse lá, para fazer uma oração por ele, que ele estava começando a entrar numa depressão. E uma das coisas que ele falou e que me chamou a atenção, ele disse: sabe, toda sexta-feira, a esta hora, essa minha casa, no grande apartamento, estava sempre cheio de pessoas. Aqui estava o gerente de cooperativa, estava o gerente da agência bancária, de mais de uma agência. Eles vinham sempre à minha casa, pastor. Mas depois que descobriram que eu entrei em falência, sumiu todo mundo, desapareceu. É exatamente isso que acontece. Então aqui está a história desse moço, que de repente percebeu que não tinha mais dinheiro, não tinha mais condições de sobreviver, até que se ofereceu um trabalho para ele, que era comer da comida que os porcos comiam. Ele chegou ao fundo do poço. Foi isso que nós vimos na semana passada. E ao chegar no fundo do poço, chega um momento, veja o versículo 17, e caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, não falta comida na casa do meu pai, e eu aqui que sou filho dele, filho do dono, passando fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me com qualquer um dos teus trabalhadores. Foi isso que aquele moço falou para o seu, ele disse consigo mesmo: é isso que eu vou dizer para o meu pai. Agora, o mais maravilhoso é que não ficou só na conversa. O mais tremendo é que não ficou só na expectativa. Ele tomou uma decisão. E aqui está o verdadeiro milagre, o maior de todos os milagres que pode acontecer na vida de uma pessoa, é ela morrer para si mesmo, é ela negar-se a si mesmo, passar por cima do seu orgulho, por cima da sua arrogância, e poder passar por cima disso e se levantar e ir. E foi exatamente o que ele fez. Veja comigo o versículo de número 20, e diz assim o texto: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o avistou e, cheio de compaixão, correu, o abraçou e o beijou. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Ela tem vida em si mesma. Ela não precisa de nenhuma explicação extra, de nenhum comentário, porque ela é completa em si mesma. Quem lê a palavra com o coração aberto vai ser tocado, vai ser transformado. O milagre acontece, porque o milagre é a tua própria palavra. Fala conosco nesta manhã, para que nós deixemos o orgulho de lado e nós possamos crer em Ti e crer na Tua palavra.
e colocar essa palavra em prática. E é isso que nós te pedimos nesta manhã, no precioso, no poderoso nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Na semana passada nós falamos sobre a primeira parte desse texto que diz que esse filho, ele cai em si mesmo e ele tem um choque de realidade, que é uma das coisas mais desafiadoras para todos nós. Nós temos que parar com essa questão de termos uma vida cristã aparente, só pelo lado de fora, só para que as pessoas olhem e digam, olha, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, quando na verdade, você sabe que não é assim, que tem algumas coisas que precisam ser tratadas, que precisam ser mudadas, e você sabe que Deus sabe. Eu posso não saber, eu não sei, eu não te conheço, eu não sei como é que é a sua vida, mas você sabe o que acontece com você. E foi exatamente a isso que nós fomos chamados a atenção na semana passada, quando esse moço, ele cai em si. Esse texto diz, e caindo em si. E aí ele faz essa viagem para dentro, essa viagem que todos nós precisamos fazer, porque só uma viagem interior é que vai nos levar de fato a vermos o nosso real estado de vida. E a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo, parar de mentir para nós mesmos, que é só uma conversa, que é só uma falácia, que é só uma coisa de dentro para fora, é só fachada, e como diziam os antigos, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O que acontece hoje é que esse segundo momento, que para mim ele é chave, ele é fundamental, sim, porque não adianta você só reconhecer e admitir que precisa de mudança. Chegar até aí é ficar frustrado, dizer, meu Deus, e agora? E o que eu faço diante dessa miséria? O que eu faço com isso? Chegar até esse ponto é frustrante, se não tiver uma continuidade, se não tiver um movimento para o próximo passo. E é isso que eu e você somos chamados aqui, e aqui está o milagre, porque o Senhor, o que é a nossa tendência muitas vezes? Nós queremos que Deus entre lá no poço, lá no vale, e nos arranque de lá. É isso que nós queremos que Deus faça conosco. Mas Deus não tem agido assim, essa não é a prática do Senhor. Ele mostra para nós, Ele fala conosco, Ele toca em nós, para ver se a ficha cai. E quando essa ficha cai, Ele diz, agora levante-se, meu filho. Você precisa querer muito estar na minha presença. É isso que se vê aqui. E esse moço, então, depois de ter tomado consciência do estado real que ele estava, na miséria, depois de constatar que ele não tinha nenhum poder nele mesmo para sair daquele estado, ele não tinha nenhuma condição de sair por ele próprio, de moto próprio, ele não tinha nenhuma energia nele para sair daquela realidade, então ele admite, ele reconhece, dizendo, Senhor, eu não posso sair daqui. E é essa a realidade que nós temos que encarar. Mas a segunda coisa importante e fundamental é saber que há um Deus que nos ama e nos esperando de braços abertos e esperando apenas esse movimento. Porque se eu e você dermos ao Senhor esta oportunidade, essa chance de mudar a nossa vida, Ele vai mudar. Eu não conheço a vida de vocês particularmente, claro que não. Eu não sei como é que você é na sua intimidade, claro que não. Eu não sei o que você pensa quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Eu não sei o que passa na sua cabeça. Eu não sei se você pensa, meu Deus, mais um dia e eu continuo com essa crise, eu continuo com esse problema. Então aqui está a chance, a esperança, a oportunidade de mudar de vida e ser cristã de verdade, e ser um homem de Deus de verdade, e ser feliz, ser crente e ser feliz. Ser crente e ter paz no coração, ser crente e poder dizer, eu amo esse Senhor, e eu quero falar para os meus amigos o que Ele fez na minha vida, e eu quero dizer para você que o seu testemunho de vida tem mais poder do que a palavra de um pastor, porque ele te conhece, ela te conhece, seus amigos te conhecem, eles convivem com você. Então quando você olha para eles e diz, olha, você me conhece, você sabe como é que estava a minha situação, e Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Isso tem um poder incrível. É quando a gente sai então dessa questão da insanidade,
É quando você sai desse estado de insanidade, que é aquela ilusão de que alguma coisa vai mudar, mesmo que eu não tenha feito nada para isso. Ou seja, é a hora do meu movimento. Foi o que Jesus disse quando perguntado o que deveríamos fazer para herdar a vida eterna. Ele disse: negue-se a si mesmo, a primeira coisa. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. A decisão é nossa. Tome a cruz. E levantar-se e ir por um novo caminho é tomar a cruz. É isso que significa tomar a cruz. Porque é difícil, não é fácil. Saindo da insanidade. O que é insanidade? Albert Einstein, ele disse: insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. É verdade. É pensar que agir com a mesma mentalidade, com os mesmos hábitos, vão produzir resultados diferentes. Com todo respeito, é aquele marido que fala assim: meu amor, perdão, minha linda, eu vou mudar. E ela já te olha de canto, porque ela te conhece. Fala: isso é conversa. E aí você continua com o mesmo hábito. Ela fala: isso não vai haver mudança nenhuma. E não há mesmo. E do contrário, isso também é verdade. E as irmãs prometem, vai lá dar um beijo no maridinho: vem cá, meu lindinho, prometo para você que eu vou mudar. Teu marido já te olha, já te conhece, vocês estão há anos juntos. Ele fala: isso é conversa, não vai mudar coisa nenhuma. E o pior é que não muda mesmo. Sabe por quê? Porque você continua com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes, e você vai chegar no mesmo lugar. Se nada muda, nada muda. Essa é a primeira regra que nós temos que entender. Se nada muda, nada muda. Você precisa mudar, eu preciso mudar. E para nós mudarmos, nós temos que crer em milagre. E o maior milagre que pode acontecer é um homem e uma mulher negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Todos os dias. Esse é o maior milagre. E como eu e você não temos força, não temos poder por nós mesmos para fazermos isso, nós precisamos de um poder superior. Nós precisamos de um poder maior, que é o poder de Jesus agindo em nós. Nós precisamos crer no poder de Deus. E aí a gente encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o versículo dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha aqui um mandamento com promessa. Olha aqui uma determinação, um desafio com promessa. Que se nós crermos que Ele existe, que Ele está conosco, que Ele não desiste de nós, nós veremos a sua glória. Nós veremos o seu poder. O Senhor honra os que o buscam. O Senhor recompensa os que o buscam. E que o buscam de coração, de fato e de verdade. Jó precisou passar por muitas aflições, por grandes perdas, eu diria, e você também concorda, se você conhece a história dele, por grandes aflições, precisou passar por todo esse processo de dor, de perda, de luto, muito luto, de enfermidade em si mesmo, para chegar ao final do seu livro, numa conclusão maravilhosa. No capítulo 42, ele chega a essa conclusão, dá o seu testemunho, e ele chega até nós dizendo: sei que podes fazer todas as coisas. Olha a determinação desse homem: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Eu te conhecia só de ouvir falar. Esta é a conclusão que eu chego. A conclusão que eu chego depois de todo o sofrimento é que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E ele conclui o pensamento dizendo: por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É isso, é sobre isso. É sobre essa rocha, é sobre essa persona, é sobre esse Deus maravilhoso que se importa conosco e que nós temos que tomar essa decisão de crer ou não crer. Porque diante de Deus você não pode ficar em cima do muro. Ou você crê ou você não crê. Ou você crê na palavra dele, ou você crê que isso é verdade e pode mudar a sua vida, ou você rejeita. Ou você ama ou você rejeita. Não há espaço para uma terceira via. Por isso, mexa-se, mova-se, ponha-se em movimento no caminho da sua restauração,
porque ninguém vai fazer isso por você. Por mais que te ame, ninguém pode fazer isso por você. E aqueles e aquelas que estão tentando ajudar um parente, um amigo, um cônjuge, um filho, um pai, sabe do peso que é isso. Quando a pessoa não quer sair do lugar e você fica tentando, e é difícil. Até criar uma enfermidade chamada codependência. É quando você cuida tanto da vida do outro, que você acaba deixando a sua de lado. E você não percebe que a sua vida está sendo colocada de lado, porque você está ocupado em cuidar de alguém. E aí, a boa notícia é que o pai está de braços abertos te esperando. Olha que coisa linda que diz o texto. Estando ele ainda longe, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Ao contrário de que muitos pensam, o pai é cheio de misericórdia, de graça e de amor. Vejam as ações dele, vejam o processo de movimento. Ele vê de longe, ele reage com compaixão e ternura, ele corre em direção ao seu filho, ele abraça o seu filho, ele beija o seu filho. E o filho, arrependido, dá razão ao pai, pede perdão e confessa o seu pecado. Mas o pai, ao invés de dizer, meu filho, é verdade mesmo, e nós vamos ter uma reunião daqui a pouco, seu irmão mais velho já sabe disso, e você vai ter que dar explicação de cada coisa, de cada centavo, você vai ter que prestar contas, porque afinal de contas é muito dinheiro que você levou. Ao invés de entrar nesse discurso, o pai, ao contrário, ele determina aos seus funcionários, aos seus empregados, dizendo, depressa, hajam rápido. Esse Deus, ele tem pressa em restaurar os seus filhos. Ouça isso, esse Deus tem pressa em restaurar as suas filhas e os seus filhos. Ele nos ama profundamente, ele tem pressa em nos restaurar. Por isso ele disse, tragam a melhor roupa e vistam nele. Esse é um Deus maravilhoso, ele nos cobre. Não é que ele está tampando o sol com a peneira, não é que ele está batendo a mão na cabeça do seu filho, dizendo, filhinho querido. Não, ele não está criando um reizinho falso. Ele está sendo honesto aqui, ele está dizendo, cubram-no da sua nudez, cubram-no da sua miséria. E é isso que o Pai faz conosco, porque do contrário, quem faz é Satanás. Satanás expõe as pessoas. E alguns de vocês que estão me ouvindo, ou aqui, ou pela internet, já poderiam, talvez, ter passado por essa experiência, de ter a sua vida completamente exposta. Por isso que tem esse nome, Satanás, ele é o acusador, ele só sabe acusar, ele só sabe expor, mas Deus não, é o contrário. E aí você pergunta, mas como assim que você está me falando essas coisas, se foi dentro do próprio ambiente religioso que eu fui exposto? Aí você falou bem, foi dentro do ambiente religioso. Jesus nunca faz isso com ninguém. Os homens fazem, a religiosidade faz, a religião faz, o evangelho nunca. Coloquem um anel em seu dedo e calçadas em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa. Aleluia, glória a Deus. Essa é a reação celestial diante de um homem, de uma mulher quebrantado e quebrantada. Vamos fazer uma festa e alegrarmos-nos. E Satanás diz o contrário, falou, já pensou? Você voltando, quanta cobrança, e mexe com uma coisa que há dentro de mim, de você, chamada orgulho. O orgulho arrebenta, o orgulho destrói a nossa vida. Mas esse pai, o pai de amor, o pai de compaixão, o nosso pai, tem uma reação diferente. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a celebrar o seu regresso. O Senhor está esperando o seu regresso. Ele está esperando o seu regresso. Tome uma iniciativa e você vai ver a mão calorosa, misericordiosa, graciosa de Deus ao seu encontro para te restaurar. É isso que Ele quer fazer. Muitos, por não conhecer o Pai, não confiam nele, ao ponto de entregar a sua vida de corpo e alma. Por causa do orgulho, elas continuam esperando uma mudança sem mudar de postura ou de atitude.
Ela pensa, deve haver algum meio, deve haver alguma forma. E nós brasileiros somos tão criativos. Para tudo nós temos um jeito. Mas o que acontece é que quanto mais nós adiamos a nossa decisão, quanto mais nós aumentamos a nossa dor, quanto mais vai ser maior ainda a distância da nossa restauração. Então não adie. Nós precisamos saber que nós não fomos abandonados, que Ele se importa conosco, que Ele nos ama, que Ele quer nos ver transformados. E não quer ver um filho e uma filha que está fazendo de conta que vive com Ele. Que está fazendo de conta que está tudo maravilhoso, quando não está. Quando tem alguma área que precisa ser tratada. Eu quero dizer que, obviamente, e pela graça de Deus, não é tudo que precisa ser mudado, que Jesus já fez muita coisa, amém, meus irmãos? Amém ou não? Amém ou não? Amém! Jesus já fez muita coisa. Talvez nós tenhamos aqui uma pessoa, aqui ao vivo, ou então nos acompanhando de casa, que talvez nunca tenha entregue a sua vida para Jesus. Esta tem que ser a reforma completa, é uma transformação completa. Mas para quem já entregou a sua vida para Jesus, deliberadamente, de sã consciência, com amor, com determinação, que disse, a partir de hoje, tu és o Senhor da minha vida, sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, mas há algumas áreas que precisam ser tratadas, e essas áreas precisam ser colocadas nas mãos de Deus. Foi o que aconteceu com esse moço. Ele era filho, nunca deixou de ser filho, nunca deixou de ser filho. Ele era filho, nunca deixou de ser filho, mas havia umas áreas na vida dele que precisava ser tratada. Irmãos e irmãs, eu reconheço isso na minha vida, e eu quero agora falar isso olhando para vocês. Há algumas áreas na minha vida que eu sei que precisam ser tratadas por Deus. Que eu sei que isso causa espanto para alguns de vocês, quando um pastor chega e fala olhando para você, que eu tenho sim algumas coisas que precisam ser mudadas na minha vida. Talvez você desista, não, eu vou procurar uma igreja onde o cara seja um Superman, e você vai encontrar muitas por aí. Mas aqui nós estamos abrindo o jogo com você e dizendo, todos nós temos alguma área que precisam ser tratadas pelo Senhor. E isso é um milagre. O milagre é reconhecer que há áreas que nós precisamos ser tratadas, Rodrigo. Como que não? E quanto mais tempo a gente vai no caminho da fé, mais convicto a gente fica disso. Há uma convicção no nosso coração. Quando você compara a sua vida com aquela que o Senhor tem para nós, Neia, você fica obviamente impactado e dizendo, meu Deus, quanta diferença. Eu que pensei que já era uma mulher madura, eu que pensei que já era um homem maduro. Quanta coisa tem que caminhar, sim, isso é verdade. É o caminho da restauração. Mas posso dar uma boa notícia? Todos nós estamos nisso. Todos nós estamos nisso. Todos nós estamos nessa pegada. Reconhecendo que há áreas na nossa vida que nós precisamos mudar. Mas você precisa saber, antes de ouvir a voz do diabo, você vai ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é essa, Jeremias 29, 11 a 14. Jeremias 29, 11 a 14, nos dá conta do que é que está na mente de Deus em relação a nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Agora é o nosso Deus. Agora é eu e o Senhor. Agora é eu e o meu amo, o meu governador, o meu comandante em chefe. É Ele que está falando comigo. É aquele que deu a vida do Filho dele na cruz por mim. É o Criador de todas as coisas, dizendo, é eu que sei, é o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Olha isso! Quando que Satanás vai oferecer isso para nós? É nunca, porque ele não tem um futuro. O futuro dele já está determinado pelo Criador de todas as coisas. E você precisa parar de ouvir o que a sociedade fala sobre Deus. Você tem que ouvir direto o que Deus fala para nós. E não o que os outros pensam sobre o que Deus diz a nosso respeito. Eu sou o que Deus diz, o que eu sou. Então é isso que ele está dizendo. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Aleluia! Um Deus que nos ouve. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E aí você diz, pastor, eu acho que nunca fui ouvido porque eu não sei orar, né? Eu falei, por favor, não fale isso. Não existe orações certas. Diga amém, por favor. Não existe orações certas. Não existe orações decoradas.
Aliás, quanto mais natural, mais verdadeiro. Quanto mais simples, mais verdadeiro. Quanto mais simples, mais genuíno. Ora, que se uma mãe ou um pai, eu estou falando isso porque quando mexe, por exemplo, com os nossos filhos, isso mexe conosco. E só quem tem filha que sabe disso. Se na hora que você está orando por um filho ou por uma filha, você vai ficar pensando em modelo correto, em atitude, em postura correta de falar com Deus. Eu me lembro no meu tempo de Força Aérea, quando eu servi a Força Aérea Brasileira, e chegou na nossa aula de tiro. E nós estávamos lá, eu e mais 49 companheiros do nosso segundo pelotão. E o nosso sargento falou, hoje é aula de tiro. E aí ele deu as instruções, primeiro em sala de aula, depois em campo aberto, lá na estância de tiro. E quando nós chegamos no estande de tiro, por que a gente não fecha a boca, não é verdade? Por que algumas perguntas você nunca deve fazer? Perguntas que você nunca deve fazer. Eu perguntei para o sargento, o senhor nos ensinou 3 posições, em pé, ajoelhado e deitado. E na hora do vamos ver, na hora que a onça bebe água, na hora do conflito, qual é a posição mais indicada? Ele olhou para mim e falou, ô recruta, primeiro que você vai ficar o final de semana aqui por essa pergunta boba que você fez. A segunda, que na hora da guerra ninguém fica olhando para ninguém, meu filho, é salve-se quem puder. É salve-se quem puder. Você não vai ficar pensando, o que eu aprendi na minha aula? Você esquece isso, e agora vai salvar a sua vida. Vai salvar a sua cabeça. Claro que ele falou outra coisa, que vocês sabem, né? Exatamente isso. Na hora da dor, você abre o coração diante de Deus, de tudo que você quer saber. É que você não está ficando louco, falando com a parede. E tudo que você quer saber é que você está sendo ouvido por um Deus. Porque se tem uma coisa que eu já ouvi, vocês todos aqui já ouviram, é dizendo, o que você está fazendo aí, seu besta? Ajoelhado, perdendo tempo. Você acha que tem alguém te ouvindo? Seu babaca. Era a voz de Satanás, eu não sabia. Eu não sabia. Depois aprendi. Falei, você nunca mais me pega. Porque tem um Deus que me ouve. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Um Deus que se deixa achar. Um Deus que se deixa encontrar. Um dia uma senhora chegou para mim e falou, difícil falar com você, né? Eu falei, é difícil mesmo. Eu sou todo enrolado, todo indisciplinado, é difícil falar comigo. Mas com Deus não, né? O caminho com Ele está sempre aberto, não é? Falei para aquela irmã. Acho que ela entendeu o que eu quis dizer. Ela estava muito dependente do pastor. Ela precisava depender do pastor dos pastores, do Senhor dos senhores, do Senhor dos senhores. Vocês me procurarão e me acharão. Quem está falando isso não é um menino. Quem está falando isso aqui não é um menino. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Jeremias que está falando isso. É o Deus de Jeremias, o profeta, um dos mais respeitados do Antigo Testamento. Esse homem está com o coração quebrado escrevendo isso aqui, porque ele sabe a crise que seu povo está. E ele disse, e ele termina, conclui, dizendo, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Ele quer tirar você desse caminho de cativeiro. Saia do cativeiro. Saia do cativeiro. Entenda isso. Sair do cativeiro e colocá-lo no caminho da restauração. Ele quer trazer a nossa cura, a cura da nossa alma, a esperança para a nossa vida. Meus irmãos, eu sei que tem dúvida. Às vezes aparece dúvida mesmo. Às vezes nós estamos diante de uma situação que você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Estou vendo o meu filho aqui, envolvido com essas amizades. Estou vendo a minha filha sofrendo com más companhias. Como é que eu vou fazer? Será que tem jeito? Deixa eu mostrar uma história para você. História, não é uma história, não é uma parábola. Isso aconteceu. Veja comigo em Marcos capítulo 9, e você vai entender a aflição desse pai. Marcos 9, 21 a 24. Jesus perguntou ao pai do menino. Quem que é esse menino? Você já vai saber. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Jesus. O pai respondeu, desde a infância dele. Deveria ser um menino, vamos supor, aqui uma suposição, entre 11 e 15 anos, talvez,
Porque aqui, ó, desde a infância, vamos pensar que isso aqui é a primeira infância. Fazia muito tempo, você concorda? Fazia muito tempo. Olha a descrição que o pai fala sobre o seu filho. Olha o estado que esse menino estava, essa criança estava. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Ele estava possesso, esse menino, possesso de demônios. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Era o desespero de um pai pedindo pelo filho, frente a frente com Jesus. E o Senhor Jesus usa de uma palavra muito firme, muito contundente, dá a impressão até que é falta de amor, mas não é. O Senhor Jesus está amando e está sofrendo com aquela situação, porque a vinda desse pai a Jesus era a sua única esperança, porque ele já havia passado pela mão dos discípulos que não puderam fazer nada, para quem conhece o texto. Ele já havia passado. Na verdade, ele chega para Jesus e diz: olha, vê se o Senhor me ajuda, porque eu fui aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. E aliás, essa história tem uma continuação, porque depois desse milagre, os discípulos vão fazer uma reunião particular e pessoal com Jesus e vão perguntar por que nós não conseguimos expulsar esse demônio. Voltando à cena, o Senhor Jesus pergunta, fala para ele: se podes? Como assim se podes? Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Que tal nós admitirmos a nossa incredulidade? Que tal nós sermos humildes e dizermos: é grande demais o que eu estou pedindo, é fora do meu alcance, é fora das minhas forças, eu reconheço que é muito difícil, então se o Senhor puder, o Senhor me ajude, porque eu de mim mesmo não tenho fé o suficiente. Foi isso que esse homem disse. E o Senhor Jesus o libertou, esse menino, entregou um menino, libertando, deu uma palavra de ordem, de poder e autoridade. Esse menino estribuchou, correu de um lado para o outro, se virou de um lado para o outro, ao ponto de alguns acharem que ele tinha morrido. E aí o Senhor Jesus pega: tirem, leve ele daqui, leve ele para a sua casa. E depois, lá no cantinho, lá no silêncio, os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Sabe qual foi a resposta de Jesus? É que para determinadas castas de demônio é preciso haver jejum e oração. Jejum e oração, jejum e oração. Há determinadas situações, há determinados vales, há determinados becos que nós mesmos procuramos, nós mesmos fomos até lá, como consequência das nossas próprias ações, que só com jejum e oração para sair de lá, a gente tem que entender isso. Jesus nos exorta a crer e confiar no seu poder, sobre tudo e sobre todas as situações. Caminhando para o final, eu quero que você saiba que Deus conhece você. Amém? Deus conhece você. Salmo 139, uma das orações mais lindas da palavra de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. De longe penetras os meus pensamentos. Os meus caminhos são bem conhecidos de ti. Sabes, pode seguir. Sabes, pode seguir. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu me conheces por trás e por diante, e a tua mão está sobre mim. É algo maravilhoso esse salmo. Você deve lê-lo. Você deve meditar sobre ele, e você vai saber o quanto que esse Deus sabe a seu respeito. Ele sabe, ele nos conhece. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é, ele sabe que você está sofrendo. Aí você pergunta assim: mas por que ele não me tira disso? Eu falo: mas ele está te tirando. Você está ouvindo essa palavra, você está entendendo o caminho da restauração. Ele está mostrando para você como é que se faz para sair dessa miséria. Ele está mostrando para você, e agora é com você. Você toma essa atitude. A segunda coisa, que o Senhor nos aceita, que Deus nos aceita. O que contaram para você sobre Ele? Eu posso fazer essa pergunta? O que contaram para você a respeito de Deus? Alguma vez aconteceu isso com você? Você é apresentado a alguém e aí você fala: muito prazer, prazer em conhecê-la. Aí a outra pessoa diz assim: eu já ouvi falar de você. E dá aquela olhada de canto, não é? Do tipo assim: eu já ouvi a seu respeito. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Quantas vezes? Quantos pré-julgamentos, quanto preconceitos já ouvimos a respeito de nós mesmos?
Pois eu vou falar uma coisa para você, há muito preconceito em relação a Deus, muito preconceito. E um dos preconceitos é que Deus é um Deus rígido, tirano, duro, que veio para matar, que veio para destruir, que não tolera ninguém, que tem cara feia, que nunca sorri. Essa é a ideia que nós temos de Deus. Deus nos aceita. E Ele está de braços abertos para nos receber. Romanos, isso é Paulo que escreveu, Romanos 15, quase ao final da sua carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 7, ele diz: portanto, aceitem-se uns aos outros. Paulo está recomendando à comunidade romana, a igreja de Roma, que não foi ele que plantou, ele escreve essa carta para eles dizendo o seguinte: eu quero que vocês se aceitem uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Você está entendendo o que Paulo está nos dizendo? Eu quero que vocês se aceitem uns aos outros como Cristo vos aceitou. Não é você que aceita Cristo, é Cristo que aceita você. É Cristo que aceita você. Quem está na miséria somos nós, não é Ele. Quem está na sarjeta somos nós, não é Ele. Quem está em crise somos nós, não é Ele. Ele é o nosso Salvador, nós somos o pedinte da história, é Ele que nos aceita, mas você precisa ouvir isso com todas as letras. Você nunca vai usar isso como desculpa, porque Deus te aceita do jeito que você é. E eu vou te dizer, por que eu sei disso? Porque Ele me aceitou do jeito que eu era, do jeito que eu estava. Depois Ele vai mudar, Ele é que muda, não é o pastor da denominação, não é o líder da igreja que muda a vida de ninguém. Não é a irmãzinha que vai dizer para você como que você vai servir a Deus. Não. É eu pessoalmente, todos os dias, um dia de cada vez, na presença de Jesus, recebendo a instrução dEle para aquele dia. Se você fizer isso, você nunca vai ficar debaixo da mão de ninguém, seja de pastor, seja de líder, seja do que for. Aliás, esse é um problema. Aliás, é por isso que muitos têm problemas, porque você, por um determinado período da sua vida, deixou-se pastorear por homens, por pessoas. E essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que eu e você sejamos ministrados diretamente pelo Senhor. É um discipulado pessoal. É você estar ouvindo a voz do Senhor contigo, e você vai ver o quão misericordioso Ele é. E uma surpresa que você vai ter. Ele vai convencer você de que assim como Ele te ama, Ele ama aquele que para você é um desafeto também. Que você não olha com bons olhos para aquele. Você diz assim: eu não gosto dele. Eu não gosto dela. Eu não gosto do jeito dele ou do jeito dela. Então, se acostume, porque esse Deus que te ama, Ele olha você do mesmo modo como olha o outro. E você diz: como assim? Eu sou uma pessoa muito boa. E o que você quer dizer com isso? Da perspectiva bíblica, há um antagonismo aí. Porque diante da Bíblia ninguém é bom. Sabe o que Paulo disse? Quantos são bons? Ninguém é bom. Não há um bom, nenhum sequer. Já imaginou? E você está incluído nessa lista? Você fala: não, como assim? Eu não aceito isso. É difícil para a gente aceitar mesmo. É difícil para a gente aceitar que da perspectiva de Deus nós não somos bons. Sabe por quê? Porque a gente acha que é bom, porque a gente nunca matou, nunca roubou. E a gente acha que nós somos pessoas boas. Você entendeu? Tem um nome na família, tem um background dentro da qual você se orgulha, né? Fala para todo mundo: olha, você sabe de onde eu vim, a minha família, etc. E a gente tem um orgulho com essas coisas, é uma coisa impressionante. Aí chega Deus e fala: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu te conheço. Eu conheço o armário da sua casa. Eu sei onde é que você põe os seus sapatos. Eu conheço os esqueletos do armário da sua casa. Eu conheço os bastidores da sua família. Você esqueceu que eu estou sempre na mesa do seu jantar? Você esqueceu que eu tomo café da manhã com vocês? Eu ouço as suas conversas. Eu sei o que vocês falam lá. E aí acaba com a gente. E daí nos destrói. Aí nos destrói. Está muito na moda hoje, maridos ou esposas, colocarem GPS nos carros dos seus cônjuges, né? Muito na moda. Calma, fica tranquilo, depois você vê o seu lá. Não precisa sair correndo agora. Fica tranquilo. Pergunta para o seu mecânico que ele fala onde é que está. Então, não precisa. Você não precisa cair nessa vida de escravidão atrás da pessoa, com essa neura que vira uma doença, que vira um inferno.
Simplesmente coloque-se diante do Senhor que traz à luz todas as coisas. Agora prepare-se, a vida dele é sua também. Vem tudo à tona. O Senhor traz tudo à tona. Então Ele nos conhece e mesmo nos conhecendo, Ele nos aceita. E terceiro e último lugar, Ele nos muda, Ele nos transforma. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido, disse o apóstolo Paulo, àquela comunidade a que ele tanto amava, a igreja de Filipos, ele disse, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aos romanos ele disse, quando vocês eram escravos, Romanos 6, escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte, diz o Senhor. Mas, agora que vocês foram libertados do pecado, e se tornaram escravos de Deus, olha que lindo isso, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. É para isso que eu e você fomos criados, louvado seja o Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixamos a insanidade para trás e passamos a ter expectativas realistas sobre nós mesmos, os outros e o nosso processo do caminho de restauração. Nós começamos a ter expectativas reais. Eu sei que é um caminho, eu sei que é um passo a passo. E aí você começa a olhar para o outro que também está caminhando, para a outra que também está caminhando, você começa a ter misericórdia, você começa a ter amor para aquela pessoa também, porque você sabe que ela está caminhando com luta como você também está. Concluindo, eu quero propor 3 ações. A primeira, aprenda a depender e a confiar em Jesus. Aprenda a depender e a confiar só em Jesus. Não confie em você, não confie em ninguém, só em Jesus. Segunda, peça ajuda. Agora presta atenção, peça ajuda. Mas há pessoas que já passaram pelo caminho do sofrimento. Nunca fale com ninguém que não sabe o que é sofrer. Nunca abra o seu coração para pessoas que não sabem o que é lutar, que não sabem o que é o deserto, que nunca passaram pelo deserto, que nunca passaram pelo vale. Porque se você abrir o seu coração para uma pessoa que nunca passou pelo vale, ela vai desdenhar de você. Ela vai desdenhar de você, ela vai rir de você. Ela não sabe o que é isso, ela não sabe o que é dor, ela não sabe o que é ser ferido. Ela não sabe o que é isso. Mas o dia que você encontrar essa pessoa, você pode trazê-lo para o seu ciclo de amizade. E por último, assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma a responsabilidade. Pare de transferir. Pare de terceirizar a responsabilidade. Essa semana nós estamos acompanhando uma guerra de assumir responsabilidades. Todo mundo, um botando culpa no outro. É a direita botando culpa na esquerda, a esquerda colocando culpa na direita. Está uma confusão, uma verdadeira confusão por causa da taxação dos Estados Unidos. Eu não sei quem está certo, quem está errado, porque a gente nunca sabe com quem que a gente está lidando nesse mundo de treva. Você não pode esperar nada, não espere nada. Acaba com esse panteão de ídolos políticos. Você acaba com isso, senão você vai acabar com a sua vida diante de Deus. Você vai acabar com a sua paz interior. Porque essas coisas arrebentam conosco. Então, o que você vai fazer? Você vai assumir a sua responsabilidade sobre aquilo que você fez na sua casa. Só isso já resolveria tanto problema. Já pensou um marido que chega assim e fala, fui eu que fiz. A mulher, hã? Não acredito. Você está assumindo. Já pensou a esposa dizendo, perdão amor, foi eu que errei com você. Quantas batalhas nós vamos evitar se a gente fizer isso? São 3 regras simples, 3 propostas simples, que você pode gravar agora e levar para o seu coração. Confie só em Jesus. Abra o seu coração com a pessoa que você sabe que sofreu, que pertence a Jesus também, que está no mesmo caminho também. Nunca com alguém que não está no mesmo caminho, porque ela não vai sentir a mesma dor. E em terceiro e último lugar, assuma a responsabilidade sobre você. Foi o que esse moço fez. Ele assumiu responsabilidade. Ele chegou para o pai e disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele assumiu a responsabilidade. Ele não transferiu para ninguém a responsabilidade. Eu errei, paguei pelos meus erros e estou aqui para assumir a minha responsabilidade. E disse mais, trata-me como um dos teus funcionários. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Trata-me como um dos teus funcionários. E foi exatamente isso que o pai
que o pai dele fez, não foi? Não. O pai o recebeu como um filho de volta para casa. Fala: venha, filho. Você estava perdido e foi encontrado. Você estava morto e reviveu. É isso que o Senhor Jesus fala para mim e para você. Venha, filha amada. Venha, filho amado. Eu te conheço. Eu sei a luta que você está tendo. Eu sei o quão isso está sendo difícil para você. Mas venha, há esperança. Há um caminho de restauração. Eu não estou aqui para te expor. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te amar. Agora eu vou te amar tanto, tanto, que você vai aprender a amar as outras pessoas também, assim como eu amo você. E você vai ter tolerância com os outros. E você vai ser responsável com você. Você vai ser duro com você mesmo. Como diz Oswald Chambers, ele diz que nós temos que aprender a ser duro conosco e ser complacente com o outro. Seja misericordioso com o outro. Seja duro com você, seja firme com você. Cobre a sua própria responsabilidade sobre os seus atos e ame os outros. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com vocês. Vamos ficar em pé? Vamos buscar isso para nós? Vamos pedir isso para nós? Vamos pedir isso para nós. Eu queria que os nossos pastores estivessem aqui à frente, com as mãos estendidas sobre o povo de Deus. E nós vamos orar. Nós vamos orar pelo nosso povo. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre o nosso povo. E se nessa manhã você entendeu essa mensagem, se você disse: olha, essa mensagem é para mim, eu preciso me levantar, eu preciso parar de prometer para mim mesmo que vou mudar, eu preciso parar de prometer para a minha família que eu vou mudar, eu vou tomar a minha atitude, que ninguém pode tomar em meu lugar. Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu irei ter com meu pai, eu vou abrir o meu coração diante do meu pai, eu vou me render aos pés do meu pai. Eu vou confessar os meus pecados diante do meu Pai. Comece a conversar com Deus agora. Fale com o Senhor e diga: Senhor, o Senhor sabe que tem áreas na minha vida que precisam ser mudadas. E você sabe que Deus sabe, então seja muito honesto, muito honesta. Abra o seu coração, abra o jogo com Deus. Diga: Senhor, com relação a essa área que ninguém sabe, só eu sei, o quanto que eu sofro com isso. Quero pedir que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê vitória nisso. Em nome de Jesus. Dá-nos vitória nisso. Senhor, em nome de Jesus. Dá vitória para o teu povo aqui. Senhor, eu quero orar por irmãos e irmãs que nessa manhã estão dizendo: Pai, chega de viver uma mentira, chega de viver uma ilusão, chega de ser falso, chega de hipocrisia. Eu quero ser verdadeiro, eu quero ser verdadeira, eu quero confessar o meu pecado, eu quero abandonar as minhas práticas, os meus vícios, eu quero que o meu caráter seja transformado por Ti, para que as falhas de caráter sejam redimidas, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor venha me transformar. Pai, faça isso na vida dos seus filhos e filhas aqui nessa manhã. Gente que sofre, Pai, porque nunca aprendeu diferente. Gente que já entregou a sua vida para Ti, mas continua sofrendo, continua escravo do pecado, continua escravo de tanta coisa. Liberta nessa manhã, quebra a algema nessa manhã, quebra os grilhões, quebra as correntes nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, dá coragem para esse irmão e essa irmã colocar-se a caminho, colocar-se no caminho do Senhor, no caminho da restauração, no caminho da recuperação. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Recupera o teu filho, recupera a tua filha, restaura a vida das mulheres que estão aqui. O Senhor sabe, Pai, quais são os vícios que elas têm lutado, como é que elas têm tentado tratar a sua dor, a sua carência, o seu complexo de inferioridade, a sua insatisfação. O Senhor sabe que isso tem machucado a vida dela. Pai, hoje, quebra o grilhão hoje. Pai, faça com que a tua filha creia que tu tens poder para tirá-la desse buraco, desse deserto, em nome de Jesus. Pai, faça a tua filha entender que o Senhor tem poder para tratar nessa área na vida dela. Agora eu oro pelos homens, pelos meus irmãos que estão aqui, oro pela vida de cada um deles. O Senhor conhece todos.
O Senhor sabe com que esse homem tem lutado. O Senhor sabe qual é a área difícil dele. O Senhor sabe qual que é a área onde ele se sente tão incapaz, onde ele teve tantas perdas já teve tantas derrotas, mas ele quer sair disso, Pai. Ele quer ser um novo homem, ele quer ser uma nova pessoa, um novo marido, um novo pai. Então comece hoje, Pai. Dá graça para o teu filho, para que ele possa crer na tua palavra, que ele possa crer na tua palavra, crer em ti, Senhor. E esse é o mínimo, é o básico, é o fundamental para ter uma mudança de vida. Gera fé no coração do meu irmão, gera fé no coração das minhas irmãs. Derrama o teu poder sobre todos aqui, liberta sobre todos, não importa o vício, Pai. Pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás, Pai, liberta esse povo, liberta a mente e o coração. Vícios de jogos, vícios de pornografia, vícios na área da sexualidade, vícios na área de dinheiro, vícios na área de poder, vícios, ó Pai, em todas as áreas. Vai liberando, vai libertando, vai curando o teu filho, a tua filha, para que ele seja de fato um homem, uma mulher que vive em paz, com alegria no seu coração. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.